É. Olá, pessoal, muito bem-vindos para mais uma aula de nutrição básica. Aê! Boa! Aê! Vamos lá. Hoje, Agora sim. especificamente sobre macronutrientes. Tá? O que vocês entendem sobre macronutrientes? Quais são os macronutrientes que podemos encontrar numa alimentação comum? Proteína, carboidrato, lipídio. Isso. E gordura Isso aí, Leandro. Então iremos, por exemplo, hoje vamos trabalhar só as proteínas. Na próxima aula a gente vai falar sobre carboidratos ou lipídios, e assim a gente vai estar progredindo. Tá? Então aqui está mais ou menos o nosso cronograma, tá? Para a gente estar fazendo aí no nosso primeiro semestre. E qual que é a importância dos macronutrientes? A importância dos macronutrientes seriam para ter a composição da alimentação. Eles são fundamentais para o organismo, onde que eles vão estar gerando energia, né? Então aqui temos exemplos de tanto de carboidratos, como de proteínas e como de gorduras ou os lipídios. Tá? Aonde que a falta ou excesso desses macronutrientes, eles podem vir a provocar uma manifestação visível, tá? E também pode vir a ocasionar um sintoma no indivíduo. Então, por exemplo, a falta ou excesso pode vir a provocar um inchaço no estômago, onde é que eu vou ter aquela saciedade, onde é que eu vou estar com a intenção de que o estômago está cheio praticamente logo depois de uma alimentação, ou também posso ter a falta do alimento, onde é que eu vou estar bastante tempo aí, eu vou estar com a barriga, com o abdômen roncando, de fome, enfim. Então, esses são os macronutrientes, né, que são praticamente os principais aí da nossa alimentação. Eles são requeridos em quantidades elevadas em comparação com os micronutrientes. Micronutrientes, eu já estou falando de vitaminas e minerais, tá? Que vamos falar mais adiante. Então, eles são requeridos em quantidades elevadas e muitas das vezes, fracionadas e, além disso, até mesmo suplementadas. Então, eles fornecem grande parte da força e o vigor físico do dia a dia. E eles são indispensáveis para uma vivência saudável. Quem de vocês, por exemplo, vive sem um prato de arroz e feijão ou sem um pedaço de carne durante o dia inteiro, né? Os vegetarianos, talvez uma salada, algum verde, mas vamos falar de arroz, feijão e carne. Quem de vocês consegue passar um dia inteiro sem uma dessas três refeições aí, né? Desses três tipos de alimentos, né? É difícil a gente conseguir passar, porque a gente precisa de uma vivência saudável, a gente precisa desse joguinho aí de carboidrato, proteínas e as gorduras, tá? Então, nem sempre as gorduras também elas são ruins. Nosso corpo precisa da gordura, né? Da gordura boa. E eles estão presentes em quase todos os itens básicos de nosso cardápio. Então, por exemplo, se você não come pão, você vai comer arroz. Se você não come arroz, você comeu um macarrão. Se você não comer um macarrão, você comeu uma lasanha. Tudo isso é fonte de carboidrato. Se você come peixe, não come, comeu carne vermelha, não come carne branca, comeu carne de frango, não comeu carne de jacaré, não comeu um ovo. Tudo isso são fontes de proteínas. Tá? Se você, por exemplo, se você não usa óleo na comida, mas você comeu um chocolatezinho, você tomou um óleo de coco, ou você comeu um amendoim, ou você comeu um abacate, tudo isso são fontes de gorduras. Tá? Então, assim, eles são presentes nos itens básicos do nosso cardápio. E eles fazem parte de moléculas estruturais, tá? Onde que eles têm um papel estrutural na alimentação. Sofre várias reações químicas, bioquímicas, onde que vai estar fornecendo energia para o nosso corpo. Eles são formados por grandes estruturas. Tá? Para isso, nosso corpo ele precisa quebrá-las para estar fazendo a absorção. E para isso, o alimento ele passa por diversos processos bioquímicos até fazer a quebra, para assim ele ser absorvido. Tá? Então, tudo isso aí com os macronutrientes, tanto com proteína, quanto com carboidrato, como com lipídio. Tá? Agora, a proteína. Qual que seria a definição da proteína? A proteína, então vocês podem analisar, tá? Que sempre quando eu vou estar falando com vocês sobre o tema
da nossa aula, vocês podem ver que eu montei uma maneira bem didática, né? Definição da proteína. Depois, quando eu vou falar sobre o turnover proteico, depois anabolismo e catabolismo, e assim por diante. Tá? Então, sempre vai estar aqui um pouquinho nessa parte branca. Tá? Então, nos meus slides, de maneira geral, tá? De maneira geral, ele vai estar mais ou menos montado dessa forma assim. Tanto nessa aula, quanto na próxima. Vocês viram que nas anteriores também foi assim. Tá? Para vocês se localizarem. Tá? A definição. A proteína é o principal componente estrutural e funcional de todas as células do organismo. Tá? Onde que a proteína? Ela é praticamente a junção de aminoácidos, tá? Aminoácido mais aminoácido está formando a proteína, e eles se unem em diversas combinações, tá? Por meio das ligações peptídicas. Essas ligações elas são chamadas de ligações peptídicas, para formar as proteínas corporais. Tá? Então, e também tem o transporte de enzimas que é feito, que auxilia no transporte das proteínas. Tá? Aqui, por exemplo, temos um exemplo da proteína, quais que são a estrutura que elas fazem, o transporte, que elas fazem o transporte ativo, o transporte passivo. Gente, eu não vou especificar esse assunto na nossa aula, porque a nossa aula, como o próprio nome diz, é nutrição básica, tá? Senão aqui, por exemplo, eu poderia ficar uma aula inteira falando para vocês sobre o transporte ativo e o transporte passivo, tá? Mas o que vocês precisam saber é que de diversas reações, o que ela vai estar fornecendo? Energia, tá? Ela tem um gradiente de concentração, ela tem carreadores de moléculas, tá? E também a proteína, ela auxilia muito, tá? Nas moléculas de transporte de oxigênio. Tá, onde é que temos a globina, o ferro, o grupo M. Aqui também é uma outra aula que eu poderia ficar falando para vocês só sobre essa célula, né? Mas aqui são só exemplos de proteína, por exemplo, proteína sanguínea, a proteína estrutural, a queratina, o colágeno, tá? E no citoplasma, aonde que faz todos os processos proteicos, toda a difusão que é feita dos transportes aí dessa grandeza aí, dessa proteína. Tá? Então da proteína, podemos ter definido que aproximadamente 50% do conteúdo proteico total, tá? Que eu estou falando da miosina, actina, do colágeno. Tá? Miosina, actina e colágeno. Miosina, ela se encontra onde? Onde que se encontra a fibra da miosina, a proteína da miosina e da actina? Vamos lá, pessoal. Miosina e actina. Aonde que essas proteínas se encontram com maior abundância? Músculo? No músculo. Tá? Deslizamento da miosina e da actina. Então, vocês podem ver que eu não consigo fugir da musculatura. Eu preciso estar falando da musculatura também na nutrição básica. Agora, e o colágeno? O colágeno, aonde que eu encontro essa proteína? Que é aproximadamente, tá, juntando actina, miosina e colágeno, aproximadamente 50% aí do corpo está tendo esses três tipos de conteúdo proteico. O colágeno, vamos lá. Aonde que eu encontro colágeno? Quais partes do corpo que eu encontro colágeno? Actina e miosina, mais na musculatura, né? Para fazer a contração muscular. E o colágeno, pessoal da estética, colágeno, onde é que eu encontro mais? Colágeno eu encontro mais nos pelos, nas unhas, cartilagem, ossos, na pele, tá? No tecido conjuntivo propriamente dito. Depois a gente vai falar algumas estratégias do colágeno para a gente tá conseguindo, né, assimilar esse assunto aí, tá? Agora a questão das ligações peptídicas, né? Então vejam bem, aqui, sempre quando eu estou falando de aminoácidos, ligação de aminoácido com a ligação de aminoácido, estou falando de ligação peptídica, tá? Então, embora temos aí mais de 300 aminoácidos diferentes que tenham descritos na natureza, somente 20 são comumente encontrados em constituintes das proteínas dos mamíferos, tá? Estou falando nós do corpo humano. Por enquanto, esses aminoácidos são os únicos codificados pelo DNA celular. Então, dos 20 aminoácidos, aqui podemos listar aí alanina, arginina, asparagina, o ácido aspartico, enfim. Tá? Temos aí vários aminoácidos, tá?
dos 300 existentes, a gente leva em consideração esses. Aonde que aqui temos a sigla de cada aminoácido, tá? Também dos principais aí que temos aí de cadeia ramificada, ó, a leucina, a lisina, a leucina e a isoleucina, tá? Que também é utilizada muito em suplementos alimentares aí para construção muscular. Tá? Então, a classificação desses aminoácidos, eles podem ser aminoácidos essenciais, tá? Os aminoácidos não essenciais e os aminoácidos condicionalmente essenciais. Tá? Então, é dessa forma que podemos estar taxando aí a questão dos aminoácidos, classificando a questão dos aminoácidos. Tá? Então, estruturalmente, os aminoácidos, eles são compostos que possuem fórmula básica e comum. Qual que seria essa fórmula básica comum? Um carbono, tá? Um carbono central do aminoácido, e um carbono alfa, né, o denominado carbono alfa, eles estão ligados a um grupo amino. Esse grupo amino é o NH2, tá? Então, vocês podem ver NH2, tá? 3, dependendo da estrutura, tá joia? Então, mais ou menos isso daqui. E um grupo carboxila. O que seria o grupo carboxila? A ligação carbono, dupla ligação com oxigênio, tá? E muitas vezes também tem o hidrogênio aqui na estrutura. Tá? Então, seria do grupo carboxila e do grupo amino. Grupo amino e o grupo carboxila. Tá? Então, aqui vocês podem ver de maneira mais exemplificada a fórmula estrutural dos aminoácidos. Tá? O grupo amino, a cadeia lateral, tá? Cadeia lateral, e o grupo carboxilo, também conhecido como ácido carboxílico. As proteínas, elas participam do turnover proteico. Após as reservas das corporais de gordura, a proteína é o segundo maior estoque de energia potencial do organismo humano. O que significa isso? Vejam bem, 40% do peso corporal é do tecido muscular. Eu vejo como é que é difícil eu estar passando a aula para vocês sem falar do tecido muscular, por exemplo, né? Por causa que é praticamente 40% do tecido do peso corporal. As proteínas da musculatura, elas têm 60% da proteína corporal total. Aí vocês imaginam, um indivíduo sedentário e um indivíduo ativo, né? O turnover proteico, ele é diferenciado entre um indivíduo e outro. Só que, assim, eles são fundamentalmente papel estrutural, tá? No turnover proteico. Então, vamos lá. Os combustíveis energéticos corporais de um homem. Vamos pegar um homem aí de 70 quilos, tá? Os combustíveis corporais. Gordura, proteínas, glicogênio hepático e muscular, glicose e os ácidos graxos, tá? Que são os fluidos corporais. Veja lá, a gordura, praticamente, né, do indivíduo, aqui estou falando do indivíduo sedentário, tá? Praticamente 12 quilos de gordura, 6 quilos de proteína, juntando glicogênio, né, 700 com 400, aí deu 1 quilo e pouquinho, glicose, veja só como é que vai diminuindo, e ácidos graxos livres quase zero. E aqui, se vocês forem relacionar a quantidade de quilocalorias que equivale a cada um, tá? E olha o final. Então, só para vocês verem a importância da proteína, a importância da gente estar estudando a proteína, o consumo ou até mesmo a suplementação da proteína, tá? O turnover proteico, ele é um estado de equilíbrio dinâmico entre o anabolismo e o catabolismo proteico, tá? Então, assim, ó, vamos pensar numa questão que, por exemplo, ela pode ser uma resposta ao jejum, tá? Onde é que você vai estar verificando o aumento da degradação proteica no organismo. Então, por isso que aquelas dietas lá, aqueles jejum intermitente, você vai ter bastante degradação proteica. E olha quanto que é a porcentagem de proteína que temos no nosso corpo. O quão prejudicial é feito isso aí também para a gente estar praticamente perdendo a nossa massa muscular. Tá? Então, o que ocorre com alguns tecidos na fase inicial da privação alimentar, o que permite também que os aminoácidos liberados eles sejam utilizados para uma oxidação ou a gliconeogênese.
tá? Então, eu poderia estar falando aqui para vocês do pool de aminoácidos, tá? O que uma degradação vai estar acontecendo, com a transformação, vai vir para o fígado, daí vai transformar em amônia, ureia, uma parte vai ser transformada em urina, outra em cetoácido, onde é que vai ter a oxidação, enfim, tá? Eu não vou cobrar de vocês todas essas estruturas aqui, só que vocês têm que saber que ela está formando tanto a ingestão, né, as fontes exógenas de proteína, que são proteínas do alimento, a digestão e a absorção, para depois, no finalzinho, a gente vai estar fazendo a energia, para estar dissipando energia. Tá? Então, teve o consumo, a síntese, a degradação e a liberação de energia. Tá? Então, basicamente, isso aí é o que vocês têm que saber da proteína. Então, nos tecidos, vocês pensem nos tecidos. Quando aumenta a resposta da proteína, ela encontra no plasma, na mucosa intestinal, pâncreas, no fígado e no sistema renal, no tecido do rim. Tá? Agora, quando ela tem uma menor resposta, ela está no tecido muscular, na pele ou no cérebro. Quais são as principais variáveis que vão estar afetando todo esse turnover? Alimentação, concentração de hormônios anabólicos, que daí eu já estou falando para vocês da insulina, e de hormônios catabólicos, que eles diminuem a massa muscular, que o glucagon e o cortisol, e a atividade física. Tá? Agora também temos a resposta ao jejum, que vai degradando isso daí além do necessário. Então, estima-se que os aminoácidos contribuem para cerca de 60 gramas de glicose, tá? Então, por dia na fase do inicial do jejum. Então, igualmente importante a disponibilidade de aminoácidos indispensáveis, eles são liberados pela degradação da proteína tecidual. E, potencialmente, eles são utilizados pelo sistema músculo-esquelético e de tecidos intestinais, que são as principais fontes de concentração dessa proteína. Tá? Então, se a privação alimentar ela está continuando, o que vai acontecer? Além de alguns dias, a taxa de degradação da proteica, ela diminui rapidamente. Tá? Isso aí não é bom acontecer. Então, se você faz algum jejum intermitente, lembrando que isso aí tem que ser pouco tempo, tá? Pouco tempo para daí você já estar voltando para a dieta normal, porque isso aí você vai degradando a massa muscular. Então, após 2 ou até mesmo 3 semanas sem ingestão alimentar, a gliconeogênese, os aminoácidos não fornecem mais do que 15 a 20 gramas de glicose por dia. Então, você vê que a gente está falando de 60, agora de 15 a 20. Tá? Então, aí vai estar complicando a situação da pessoa que está ingerindo ou está deixando de ingerir essa proteína. Tá? Então, vou estar definindo para vocês o que é o anabolismo e o catabolismo proteico. Tá? O anabolismo, vamos lá, gente. O anabolismo, o que seria o anabolismo e o que seria o catabolismo? O que vocês dizem para mim aí, dessas duas nomenclaturas? Não tem como a gente falar de proteína sem falar do anabolismo e do catabolismo. Qual que seria a diferença entre essas duas grandezas? Catabolismo é a quebra e anabolismo é quando duas menores se juntam, né? Falando de uma maneira, o anabolismo é considerado o processo metabólico que sintetiza as moléculas complexas por meio de substâncias simples. O que significa isso? Começa a degradação proteica, por exemplo, ela está a estrutura proteica e ela vai estar transformando em substâncias mais simples, por meio de substâncias mais simples. Agora, o catabolismo é um processo metabólico que decompõe as moléculas complexas, tá? Em moléculas menores. Por exemplo, a proteína em aminoácido, o carboidrato em glicose. O anabolismo é o contrário, tá? O aminoácido vai estar em proteína, né? E a glicose vai estar em carboidrato, vai ser no anabolismo, tá? Então, essa aí seria a construção. E o catabolismo seria a quebra, tá? Então, no metabolismo, quando a gente for ver, o anabolismo, por exemplo, é a fase construtiva do metabolismo. E o catabolismo é a destrutiva, tá? Então, seria a quebra, só em outras palavras. Anabolismo consome energia, catabolismo, ele produz energia. Por que o anabolismo, ele consome energia? Por causa que é o momento que você está deitado, parado, está tendo toda aquela síntese proteica, aquele jogo de
de liberação hormonal, e você está fazendo a construção muscular. Tá? Agora, os efeitos dos exercícios no anabolismo. Eles aumentam a massa muscular. Tá? Geralmente, eles são os exercícios praticados na musculação, anaeróbio. Os exercícios catabólicos já seriam daqueles que têm mais gordura, exercícios aeróbicos, por exemplo. Quais são os hormônios relacionados ao anabolismo? Estrogênio, testosterona, hormônio do crescimento, insulina. Quais são os hormônios do catabolismo? Vocês têm que gravar esse nome aí. Cortisol, tá? O hormônio do estresse, vai ajudar no catabolismo. Adrenalina, glucagon, citocinas, tá? Onde é que são as fases destrutivas do organismo. Geralmente o anabolismo ele acontece no repouso, então por isso é importante você ter o repouso, e o catabolismo ele é mais funcional durante as atividades físicas. Tá? E os exemplos de processo, né? Por exemplo, o catabolismo seria da própria digestão. Agora, do anabolismo, a gente está falando da síntese de proteínas, síntese de glicogênio e assimilação também desses componentes. Tá, então vamos lá. Aqui o exemplo da proteína. A degradação proteica. Transformei ela em aminoácido. Tá? Qual que seria essa fase aqui, da transformação em aminoácido? O anabolismo ou o catabolismo? Aonde que eu estou participando aqui? Das proteínas, que é uma molécula grande, transformada em moléculas menores. Transformando em moléculas menores. Aqui eu estou falando do Catabolismo. catabolismo. Tá? E aqui, quando eu estou fazendo a construção de substâncias simples, onde eu estou praticando a síntese proteica, transformando elas em proteínas. E aqui, anabolismo ou catabolismo? Anabolismo. Anabolismo. Tá? Então, tudo isso a gente está falando sobre a ingestão dietética, tá? A síntese, a ressíntese, então, é feito todo esse ciclo. Tá? Então, vocês falam, professor, mas você não vai falar de alimentação? Calma aí, a gente já vai falar. Para isso, a gente tem que conhecer um pouquinho, né, pelo pouco de tempo que nós temos, eu estou falando um pouquinho da base para nós entendermos melhor aí a questão das proteínas. Tá? Vamos lá, vejam bem, aqui tem um diagrama simplificado do metabolismo proteico. Já falamos do intestino, onde é que ela é absorvida, falamos do pool de aminoácidos livres, né, onde é que ela pode ser eliminada, por exemplo, na urina, no suor, onde é que é feita a conversão aí de carbono, inclusão de aminoácidos. Temos a síntese proteica, de uma maneira que o pool de aminoácidos livres, tá, embora muito maior do que a porcentagem dos corporais localizados, principalmente na proteína tecidual, tem um papel importante no pool de aminoácidos corporais, sendo esse representado por essa figura aqui. Tá? Então, assim, vocês vão pensar, fisiologicamente, vão pensar em 3 caminhos pelos quais os aminoácidos podem participar desse pool, desse nível proteico, pool de aminoácidos. Primeiro, oriundo das proteínas dietéticas obtidas pela ingestão através de peptidoses. Tá? Então, ingerir proteína, então essa seria uma maneira. A segunda maneira, a partir de quebra de proteínas teciduais. Por exemplo, ingerir proteína, né, tem molécula grande, e ali eu vou estar quebrando ela em moléculas menores para ser transformados em aminoácidos, né, ou ser consumido um consumo energético. E a terceira, que seria a partir da síntese, tá, de aminoácidos não essenciais a partir do NH3. Aqui eu estou falando especificamente dessa gravura. Tá? E uma fonte esquelética do carbono, respectivamente, que ocorre nessa figura aqui. Tá? Então, assim, há dentro das proteínas dietéticas algumas que não são absorvidas, tá? Sendo excretadas nas fezes. Nem toda proteína está sendo absorvida, ela pode ser excretada pelas fezes em relação à rota que elas estão fazendo no nosso intestino. Então, assim, quando ela é eliminada do esquema, quando considerados aminoácidos essenciais, tá? Então, esses são aqueles aminoácidos essenciais que eles são eliminados. Agora, quando eles são
que não podem ser produzidos pelo nosso organismo. Esses são os aminoácidos essenciais. E tem também a possibilidade de entrada de aminoácidos no pool corporal. Tá? Esse pool corporal é uma das mais utilizadas técnicas laboratoriais para um estudo de metabolismo proteico e também a infusão de transversos de aminoácidos. Tá? Agora, falando para vocês em relação ainda ao pool de aminoácidos que está acontecendo na proteína, a gente pode estar considerando 4 rotas. A primeira, a secreção intestinal. A segunda, a incorporação de aminoácidos nas proteínas corporais. A segunda, né? A terceira, oxidação e perda de nitrogênio via suor e via urina, também vem acontecer. E via carbono na respiração. Tá? Também acontece a eliminação, por incrível que pareça, das proteínas. Tá? Então, essa seria a fase do anabolismo, tá? E do catabolismo proteico. Onde que eu posso fazer, né, onde eu posso produzir a proteína, né, sintetizar para formar a proteína, mas também eu posso estar sintetizando em moléculas menores. Então, a fase do anabolismo e catabolismo. E agora, a função das proteínas, elas podem ser subdivididas em classe, tá? E devo dar um exemplo para vocês. Por exemplo, na classe, temos as enzimas. Enzimas que temos a tripsina, lipase e amilase. Temos as proteínas portadoras, que são muito importantes, aí temos a hemoglobina e as lipoproteínas, as proteínas contráteis e de movimento, que seria a actina e miosina, tá? Que já comentamos em aula, e as proteínas estruturais, que já estão envolvendo a queratina, colágeno, elastina, que são proteínas muito utilizadas, muito suplementadas também para a questão estética, tá? As proteínas de limpeza, que são os anticorpos, e também a toxina butolínica, né? Que seria, por exemplo, a aplicação do nosso próprio o Botox, né? Onde é que também é bastante conhecida a toxina butolínica, e os hormônios. Tá? Então, por exemplo, no Botox, né, quando a pessoa está aplicando, você pode ver que dá, praticamente, ela perde todas essas ruguinhas, né, as marcas aí da idade com a aplicação do Botox. Tá? Proteínas nutritivas ou de reservas, que temos aí também a questão da albumina, do ovo, a caseína, que seria do leite, e também as proteínas hormonais, insulina, hormônio de crescimento, onde também não podemos dessas proteínas. E formas. As proteínas, elas têm formas. Primeiramente, ela tem a estrutura primária, tá? Onde temos aí a ligação, né, simples, por exemplo, lisina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina. A estrutura secundária, que ela tem uma forma aí de dupla hélice, tá? A estrutura terciária, que ela tem a forma de cadeia polipeptídica, eu tenho certeza que vocês lembram isso aí também, até do nosso ensino médio, e a estrutura quaternária, que já seriam de subunidades montadas. E eu quero dizer com isso, qual que é a forma das proteínas? Cada molécula proteica, ela tem o seu estado nativo, tá? Ou consequência de aminoácidos, né? Então, uma configuração tridimensional, onde você consegue ver de uma maneira 360 peculiar, que é a sua conformação. Então, os níveis de organização da proteína, elas são estrutura primária. Acompanhem comigo aqui no slide, tá? A questão da estrutura primária. Na estrutura primária, é a sequência de aminoácidos ligados peptidicamente, que seriam as ligações peptídicas que vimos, que é específica para cada proteína, tá? A estrutura secundária seria já mais um arranjo espacial, tá? O arranjo espacial dos átomos na cadeia da estrutura peptídica, no qual 2 padrões peptídicos eles são possíveis. Por exemplo, a alfa-hélice ou a dupla hélice também pode estar acontecendo. A estrutura terciária, vocês podem ver, vocês podem analisar que cada vez que nós vamos passando de uma estrutura para outra, vai ficando mais complexa a estrutura da proteína, tá? Então, assim, gravem que a estrutura primária, a gente trabalhando com aminoácidos, estrutura secundária, alfa-hélice, estrutura terciária, cadeia polipeptídica, estrutura quaternária, subunidades montadas, tá?
fiquem tranquilas, gente, por causa que assim, de início, né, a nossa disciplina ela fica um pouquinho meio pesada, mas depois que a gente sabe toda a composição dessa subunidade, do como que é formado, como que é feito, tem alguma noção das ligações que acontecem, a gente vai entender melhor o procedimento quando a gente vai estar falando mais da alimentação em si, propriamente dita. Tá? Agora, falando da composição proteica. Composição, elas são classificadas a partir do produto da sua hidrólise enzimática, simples ou conjugada. Nas simples, elas liberam somente aminoácidos e nenhum outro produto orgânico ou inorgânico. Tá? Então, por exemplo, quando eu estou falando de somente aminoácidos, eu estou falando do carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e o enxofre. Tá? Basicamente, daquela estrutura do aminoácido que a gente pegou, que tem o grupo amino e o grupo carboxilo. E a conjugada, que liberam aminoácidos mais os componentes orgânicos e inorgânicos. E o que seria isso? A porção não formada por aminoácidos são classificadas de acordo com a natureza química do grupo prostético. Tá? Então, aqui temos a classe, né, a classe das proteínas, onde que elas são consideradas como nucleoproteínas, lipoproteínas, glicoproteínas, e assim por diante, tá? Vocês podem acompanhando aqui na tabela. Hemoproteínas, que é muito importante também, tá? E também temos o componente do grupo prostético. Então, quando vocês forem analisar essa tabela, vocês vão analisar sistema de nucleoproteínas. Quem que está ativando nessa classe de proteínas? Ribossomos. Qual que é o componente do grupo prostético do ribossomo? O RNA. Tá? Vamos falar lá das M-proteínas. Estou falando da hemoglobina, citocromo C e da catalase. Então, aqui, qual que é o componente do grupo prostético? Das três, é a ferroprotoporfirina. Tá? Então, assim, sempre vocês vão analisando dessa forma, essa tabela aqui. Também não vou solicitar para vocês em prova, em atividade remota. Vamos lá. Para que serve o colágeno? Qual que é a importância do colágeno? Vamos lá, pessoal. Para os ossos. Fortalecer os ossos. Os ossos. Fortalecimento dos ossos, elasticidade, o que mais? Vamos lá, participem comigo. Vamos lá, o colágeno, gente, colágeno é uma proteína muito importante, tá? Para o pessoal da estética, tá? Para todo mundo, principalmente para quem faz atividade física, mas na estética é muito utilizado o colágeno, que é a importante proteína do corpo dos animais, do corpo humano. Ele representa entre 25% e 30% da proteína corporal total, juntamente com a actina e miosina, né? Então, essa que daí juntando praticamente 60%. Essa proteína é uma proteína fibrosa e constituída por peptídicas. Tá? Então, lembra da ligação peptídica, né? Formada por aminoácidos como glicina, prolina e oxiprolina. Tá? Esses são os três, principalmente esses aminoácidos aí. Então, a sequência dos aminoácidos dos colágenos, eles, independentemente do tipo, contêm um aminoácido de glicina. Tá? Então, vocês têm que sempre ligar o colágeno com a glicina, repetindo a cadeia da terceira posição dessa sequência. Então, o colágeno, ele destaca-se por ser um componente essencial dos tecidos conjuntivos, sempre sendo encontrado na pele, nas cartilagens, nos ossos, tá? Vocês podem ir analisando aí a figura, tá? E nos tendões. Apresenta a função de contribuir com a resistência, coesão, elasticidade dos tecidos em que ele está presente, tá? Então, tudo isso aí o colágeno ele está ajudando. Então, essa proteína, ela é responsável por estar garantido a integridade da matriz extracelular e ainda atuar na fixação de células dessa matriz. Também apresenta um papel importante na cicatrização e na regeneração, tá? Por exemplo, na cicatrização, eu tive algum acidente, até que eu tive algum corte, alguma coisa, é importante na cicatrização também. E também não só na cicatrização, como na regeneração, de alguma recuperação que eu estou fazendo muscular. Então, a partir dos 30 anos, gente, que começa? A produção natural, ela começa a cair, tá? Do colágeno. Praticamente, aí, uma média de 1% ao ano.
Então, as fibras de colágeno e elastina, elas não são produzidas como antes. Elas começam a deixar de fazer aquela renovação celular irregular e também fazendo com que a pele ela vem perdendo cada vez mais a hidratação. Aí começa as rachaduras, né? Então, essa que é a importância do nosso colágeno. E também não só nas unhas, nos ossos, ela ajuda também no pelo, tá? Onde é que também é utilizado para ajudar no pelo de qualidade, por exemplo. Então, assim, sabemos que o nosso organismo ele precisa de colágeno, certo? Então, para garantir, por exemplo, uma pele firme e um tônus muscular adequado, o que eu vou precisar? À medida que envelhecemos, nossa população, a produção de colágeno ela vai caindo, conforme várias outras situações do nosso organismo humano que vai decaindo, tá? Então, é comum a recomendação da suplementação do colágeno. Tá? Às vezes vocês vão, tem que tomar colágeno, né? Às vezes vocês vão até no próprio salão, tá? Falar, o colágeno é bom para isso, o colágeno é bom para aquilo. Então, a suplementação também ela é bem orientada do colágeno. Então, de modo a garantir que a reposição dos níveis dessa proteína, né? Por mais que você gaste ela, para daí você tá repondo. E além do envelhecimento, uma má alimentação pode ser responsável pela redução dos níveis de colágeno. Então, a alimentação é essencial para o colágeno também. Então, alguns alimentos antioxidantes são, por exemplo, frutas vermelhas, vinho, anota aí, peixe, linhaça, pepino, suco de uva integral, tá? Para manter uma dieta balanceada, onde você vai estar procurando hidratar a pele e não deixar de fazer atividade física, você precisa fazer atividade física para estar ajudando a perda de colágeno, ajudando a diminuir a perda de colágeno, atividade física também ajuda isso aí, tá? Então, a vitamina C também, vocês podem considerar que é um fator importantíssimo para diversas reações da produção de colágeno. Então, atividade física, alimentação, vitamina C, tá? Isso aí tudo ajuda para contribuir para o nosso sistema imune e diminuir essa perda do colágeno, tá? Então, é muito importante essa suplementação como uso tópico, né, para você estar mantendo o colágeno. Claro, mas você só vai fazer isso se você ter diagnosticado, feito um exame e já ter diagnosticado que você tem um colágeno baixo, né, se você tem alguns sinais de colágeno baixo também. Todavia, existem diversos nutricosméticos aí, né, que você pode repor a proteína. Então, na teoria tem várias controvérsias entre eles. Funcionam, não funcionam, se o de cápsula é melhor, se não é. E também você vai estar, para você ter a flacidez, tá? O colágeno pode trazer acidez, a falta do colágeno, tem vários tratamentos de estética, tais como laser, ultrassom microfocado, tá? A radiofrequência. Todos esses tratamentos, eles induzem um processo inflamatório na pele, tá? Estimulando a produção de colágeno novo e reestrutura as fibras de sustentação já existentes. Então, os tratamentos, muitas vezes, eles são feitos com agulha, ou com mesoterapia, ou até mesmo microagulhamento, tá? E alguns novos tipos de preenchimentos. Então, também estimulam essa produção do colágeno na pele. Então, seria mais ou menos essa a primeira parte da nossa aula, tá? E vamos agora aqui em sala de aula para estar discutindo os assuntos que falamos agora.